Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit para laços. Hoje vamos fazer juntos uma nova versão de como fazer a Branca de Neve. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como faz a Branca de Neve convencional. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Mas antes eu queria compartilhar quais os moldes eu vou utilizar. O primeiro é esse aqui da Marcela Arteira. Se você acompanha o canal, você sabe que eu sou simplesmente apaixonada por esse molde. A gente vai fazer juntos aqui a maçã. A gente vai fazer a Branca de Neve sentadinha na maçã. O segundo molde que eu vou utilizar vai ser esse aqui, que vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Vou utilizar essa cabecinha, as perninhas, o vestido e também vou utilizar a parte dos bracinhos. Então, esse molde eu vou utilizar ele quase completo. E para finalizar, eu vou utilizar esse molde da Marcela de lacinhos. Então, esses são todos os moldes que a gente vai utilizar e antes de começar o vídeo, já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. Eu vou começar o nosso aplique pela parte do rostinho, porque aí dá tempo de toda a pintura que a gente fizer secar. Vou vir com a minha cerinha nutritiva da Granado, vou passar um pouquinho dentro da cavidade do molde, não precisa de muito. Eu gosto dessa cerinha pelo fato de que eu consigo desmoldar as peças com mais facilidade e também qualquer sujeirinha que tenha dentro do molde eu consigo tirar para não precisar ficar colocando a massa e tirando para tirar qualquer sujeirinha. Depois que eu passei a cerinha nutritiva, eu vou vir com a minha massa para colocar dentro do molde. Vou utilizar uma massa de um tom de pele clara e vou colocar essa massa dentro da cavidade do meu molde, apertar. Caso a sua tenha sobrinha, é só retirar. Vou puxando tudo para o centro, tá? Porque fica mais fácil, não fica com rebarbas. E aí, depois que você retirar do molde, você não precisa ficar alisando nada e ele já fica bem certinho. Então, agora eu vou desmoldar aqui junto com vocês e olha que coisa mais linda que fica, sem nenhuma rachadura. Agora, a gente precisa colocar os olhinhos resinados nessa cabecinha. Eu vou usar os olhinhos resinados da Styler Biscuit, a referência dele é o R119 no tamanho P e eu vou utilizar o tom castanho junto com vocês. Pego o meu olhinho, posiciono acima da marcação da bochechinha, não aperto e já vou vir com o outro olho para colocar do outro lado. Pego com a minha pinça e também posiciono. Não afundo porque eu gosto sempre de ver se eles estão alinhados para não ocorrer do rostinho ficar torto. Venho com a bundinha da minha pinça e aí eu já afundo um pouquinho esses olhinhos para que quando o meu biscuit secar, não expulsar os olhinhos de dentro da minha cabecinha. Com os olhinhos posicionados, agora eu vou vir com o meu marcador de boca e vou marcar bem no centro do rostinho, entre um olho e o outro. E olha que coisa mais fofa que ficou. Agora a gente já vai começar a parte de maquiagem da nossa boneca. Vou começar pelo blush, venho com o meu pincel e vou depositando o produto. Venho com a mão bem levinha e vou passando nas bochechinhas da minha boneca, sempre lembrando que como a gente está fazendo com uma peça molhada, para você não exagerar, porque se manchar o seu rostinho, não tem como arrumar depois. Então, vai com a mão bem levinha, depositando aos poucos o produto. Depois eu venho com os meus dedos também e vou dando uma suavizada nessa parte aqui, ó, para que não fique com as marquinhas do pincel. E eu também gosto de passar um pouquinho de blush na testa para deixar esse rostinho corado e com carinha de saúde. Também passo meu dedo aqui em cima e pronto, meu rostinho já está com o blush. Agora eu vou vir e vou fazer os cílios e a sobrancelha. Para isso, eu vou utilizar a tinta PVA Fosca da Acrylex. Venho com o meu pincel e encosto ali na tinta e vou puxando fiozinho por fiozinho com a mão bem levinha. Esses fiozinhos que eu faço, eu chamo de fiozinhos base,
porque eles vão dar a base para eu fazer o meu volume depois. Eu vou puxando no formato do olhinho, tá? E aí você faça da forma como você achar melhor. Depois que eu finalizo os fiozinhos bases, eu venho com novos fiozinhos preenchendo os vãos que ficaram ali entre os fios base para dar o volume no meu olhinho. E aí aqui no começo dos olhinhos, ó, eu puxo 2 fiozinhos para dar um começo para esses cílios. E aí depois eu preencho ali na parte de baixo como se fosse mesmo um delineado para juntar todos esses cílios e não ficar nenhum espacinho sem preencher. Olha que coisa mais fofa que ficou, e agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Com os cílios da parte de cima já finalizados, agora a gente precisa fazer os cílios da parte de baixo. Venho aqui e faço 2 fiozinhos apenas na parte de baixo, puxo um mais para baixo e um mais na linha d'água, ó, bem delicadinho, e faço a mesma coisa agora do outro lado. Venho com meu pincel, puxo um fiozinho para baixo e puxo outro fiozinho mais para cima, porque isso dá uma sensação de fofura para nossa boneca. E agora, com isso feito, a gente precisa fazer a parte de sobrancelha. Então, eu levanto a cabecinha assim, ó, e faço um arqueado, porque eu acredito que fica um pouco mais fácil de fazer a sobrancelha sem tremer tanto. Agora, eu puxo do outro lado também fazendo a mesma coisa. Se você quiser, você pode fazer essa sobrancelha um pouquinho mais grossa. Eu gosto dela assim, mais fininha, mas se você quiser ela mais cheia, você pode fazer por cima mais uma vez o arqueadinho, porque daí ela também fica mais volumosa. Com toda essa parte de pintura já finalizada, agora a gente precisa deixar esse rostinho um pouquinho de lado para que isso aqui seque. Enquanto isso, a gente vai para as outras etapas, que é fazer a parte do corpinho e também a parte da maçã. Então, vou reservar esse rostinho agora. Vou começar aqui pela parte da maçã, que é onde a gente vai colocar a nossa Branca de Neve sentada. Vou utilizar a minha cerinha nutritiva da Granado aqui também, passo principalmente na parte da folhinha e também no talinho, para não grudar a massa e sair com mais facilidade a nossa maçã. Vou começar fazendo pela parte do talinho e depois eu também coloco ali a massa verde da folhinha, porque aí depois a gente só encaixa a massa vermelha e já sai perfeitinha a nossa maçã. Vou fazer aqui uma coxinha e vou encaixar ali na parte do talinho, ó. Aperto, vou vir com uma esteca modeladora e vou apertar para ficar perfeito e essa massa não ficar vazando ali depois na nossa folhinha. Agora eu vou utilizar um pouquinho de cola para passar nesse talinho, para depois, quando a gente encaixar a massa vermelha, isso colar bem, porque geralmente se você não passa, como é uma parte muito pequenininha, acaba que escapa depois. Vou utilizar um pedacinho da minha massa verde agora para a gente colocar ali no lugar da folhinha. Você não precisa de muita massa, pega bem pouquinho, porque senão acontece que a massa verde ela fica vazando depois e o acabamento não fica muito bom na nossa maçã. Então, para ficar perfeitinho, eu vou passando o dedo aqui em cima para retirar todo esse excesso de massa, para deixar mesmo só ali na cavidade, porque ela é uma cavidade rasa dessa parte da folha. Então, eu vou passando o dedo e vou retirando todo o excesso. Assim, a minha massa verde, ela fica encaixada dentro dessa folhinha. E aí, quando eu coloco a massa vermelha, isso não vaza. Vou vir com a cola mais uma vez e também vou passar um pouquinho ali. Agora eu vou vir com a minha massa vermelha e vou preencher todo o resto da cavidade que falta. Faço uma bolinha bem lisinha para que não aconteça de rachar a minha massa e posiciono ela ali dentro. Vou virar aqui o meu molde para retirar todo esse excesso que está sobrando aqui. Outra coisa importante é a gente apertar bem ali na parte do talinho com a parte da maçã, para que aquela cola que a gente passou grude na massa vermelha e aí não corra o risco de escapar esse talinho depois. Vou puxando tudo para o centro para não sair com rebarbas, ó, e aperto bem, que aí depois é só a gente desmoldar e já tá tudo no seu devido lugar. Abro aqui o meu molde e puxo, e olha que coisa perfeita que já sai aqui a nossa maçã. Vazou um pouquinho de cola, então eu passei o dedo ali só para retirar o excesso. E olha que coisa mais linda que ficou a nossa maçãzinha.
Agora com a nossa maçã aqui já pronta, o que que a gente precisa fazer? Eu vou virar ela dessa forma e vou vir com um cortador da Blue Star com a Fabi Rodrigues para que a gente possa cortar uma parte da maçã, que é onde a nossa Branca de Neve vai ficar sentada. Eu utilizei esse cortador aqui, que ele é o número 20. Depois de retirar aqui essa parte, eu pego a minha maçã e vou passando o meu dedo assim, ó, para deixar bem lisinho e não ficar com esse aspecto de cortado. Então, venho com a mão bem levinha e passo o dedo ali. E olha que coisa mais linda que fica. Algo legal de ressaltar aqui também é que eu cortei a minha maçã do lado oposto da parte da folhinha e do talinho, porque senão, se a gente cortar ali na parte onde está a folha, isso não vai ficar parecendo uma maçã, tá? Então, se atente a esses pequenos detalhes. Agora, eu preciso fazer a parte das perninhas, que é a primeira parte que vai encaixar ali com a nossa maçã. Como esse aplique que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é feito em partes, né? Ele é feito em etapas. Eu sugiro que você traga a sua maçã já seca, porque isso facilita bastante na hora que você for encaixar a parte das perninhas, e isso não vai correr o risco de você apertar e acabar estragando. Então eu pego a minha massa, coloco aqui dentro da cavidade do molde, vou apertando e vou puxando todo o excesso de massa para tirar qualquer rebarbinha que possa ter ali, né? Então aperto bem. Depois disso, eu já posso vir e desmoldar as minhas perninhas. E olha que coisa mais linda que já fica, ó. Fica bem gordinha essas perninhas, arrumo aqui os pezinhos e olha que fofura. Caso você não tenha esse molde da Marcela Arteira que eu mostrei para vocês, vou ensinar uma forma bem fácil que você pode fazer aqui as perninhas. Então, vou começar fazendo uma cobrinha, tá? Essa cobrinha não pode ser muito grossa, mas também não precisa ser muito fina. Eu venho aqui com o meu dedo em forma de pinça e vou apertando essa parte do pezinho. Olha como que fica mesmo de fato parecendo um pezinho. Agora eu venho e vou cortar do tamanho que eu quero que fique essa perninha. Aí você vai precisar ver conforme aí o seu gosto. Então, venho com a minha esteca e corto. Cortei de um lado, eu vou vir e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, eu vou fazer do outro lado para outra perninha. Com a outra perninha já feita, agora o que a gente precisa fazer? Colocar uma por cima da outra. Então, eu faço mesmo como se a perninha tivesse cruzada e junto ali, ó, na parte de cima. E aí sim eu corto o excesso de massa, porque vocês vão perceber que a perninha que está por cima, ela vai ficar um pouquinho maior do que a outra. E aí, ó, eu venho ajeitando os pezinhos bem e faço um detalhe bem importante. Eu viro ali a partezinha de cima para ele encaixar em qualquer outra coisa. Então, é assim que você pode fazer as suas perninhas caso você não tenha o molde da Marcela Arteira. Então, é assim, vamos lá agora encaixar as perninhas que eu já havia feito com vocês anteriormente na nossa maçã. Vou começar passando cola branca, então, ó, passo cola ali por toda a parte de cima e também passo um pouquinho de cola ali na parte de baixo, que é onde vai grudar os pezinhos. Encaixo as minhas perninhas ali, ó, aperto bem e olha que coisa mais glamurosa que já está ficando isso. Agora eu vou vir com a minha esteca modeladora para que a gente possa fazer um detalhe. Eu vou pegar e vou arrastar essa massa um pouquinho ali para trás para dar o encaixe perfeito para quando a gente colocar a roupinha. Não ficar com nenhum pouco de massa em elevação, porque senão vocês vão reparar que quando você for encaixar o vestidinho, ele não vai ter o encaixe perfeito. Então, é por isso que eu faço dessa forma. Agora, a gente vai fazer a parte do vestidinho da nossa Branca de Neve. Então, eu vou utilizar esse molde aqui novamente, que foi o molde que a gente utilizou para fazer a cabecinha. O look da Branca de Neve, ele é azul e amarelo. Porém, aqui eu vou tirar toda a cavidade com a massa amarela, porque eu vou fazer a parte azul depois que já tiver tirado do molde, como uma forma de babado. Então, eu venho preenchendo aqui, ó, com a massa amarela, tiro todo o excesso e também vou puxando a massa toda para o centro. Vocês vão reparar que esse vestidinho é um vestidinho bem pequenininho. E isso é muito importante caso vocês estejam fazendo manual. Por qual motivo? Como a gente está fazendo a nossa Branca de Neve sentada em cima de algo,
Se a gente fizer uma parte de um vestido muito grande, uma cabeça muito grande, vai ficar muito desproporcional em relação a tamanho e a sua boneca vai ficar extremamente grande quando você for encaixar isso em um laço. Então, olha para vocês verem aqui qual que é o tamanhozinho que tá ficando, tá vendo? Quando a gente colocar a cabeça aqui em cima, não vai ficar extremamente grande, vai ficar do tamanho de um aplique convencional, aí entre 6 centímetros, 6 centímetros e meio, depois com a peça seca. Agora eu preciso fazer o babado do meu vestido e para isso eu vou utilizar um pedaço de massa azul. Vou pegar essa massa, vou fazer uma bolinha bem lisinha, tá? E vou esticar em formato de cobra. Vou vir logo em seguida com o meu rolo maciço e vou abrir bem essa massa, porque não posso deixar essa parte grossa, tá? Porque senão não fica legal, compatível com o tamanho do nosso vestidinho. Vou vir com a minha faquinha agora e vou medir ali, vou cortar essas beiradinhas que estão mais arredondadas e a gente vai fazer uma fitinha bem fininha, porque essa primeira parte da saia, ela vai ser utilizada para dar volume para minha saia principal, porque eu vou fazer em 2 camadas. Então eu venho cortando todo esse excesso das bordinhas arredondadas, ó, corto de um lado e vou cortar ali onde eu marquei do outro lado também. Depois de cortar os 2 lados, vou mostrar aqui para vocês, olha, vocês vão medir qual vai ser o tamanho da sainha que vocês querem. Como eu disse para vocês anteriormente, essa parte tem que ser bem fininha. Agora eu vou vir com a minha tesoura mais uma vez e vou tirar ali as beiradinhas arredondadas também das pontas, tá? E vou deixar tudo bem quadradinho. Finalizei essa parte, a gente precisa começar a fazer o zigue-zague. Então, ó, vou para baixo e depois já faço meu zigue-zague para cima. E vou seguindo essa sequência até chegar ali o final da minha massa. Então, ó, vou fazendo para cima, para cima, para baixo, até chegar ali no finalzinho. Depois que eu já finalizei essa parte, o que eu vou fazer aqui agora? Vou apoiar ali na minha mesa e vou vir com a beiradinha do meu dedo, ó, e vou ir prensando. Por que eu faço isso? Para juntar de fato toda essa massa e ele não ficar abrindo. Então, é uma dica aí para vocês também. Aí, ó, eu vou desgrudando os gominhos para não ficar com todas essas partes grudadas. E agora eu vou vir com a cola e vou passar ali na minha parte amarela do vestidinho, apenas na parte de baixo, tá? Não passa a cola em cima porque essa parte azul não vai em cima. Então, eu venho aqui agora com a minha sainha e vou encaixar. Se vocês repararem, a minha sainha ela ficou exatamente do tamanho ali da parte amarela que já era existente. Como eu expliquei para vocês anteriormente, essa parte primeira que eu fiz agora junto com vocês é apenas a parte base. Ele vai me servir para dar volume para a próxima saia que eu vou fazer. Vou trazer ela já prontinha com o zigue-zague feito para vocês para adiantar o nosso vídeo. Mas antes, eu venho aqui com essa estequinha modeladora e só vou passando para diminuir ali o volume da parte da cintura. Já estou aqui com a outra parte da sainha finalizada para mostrar para vocês e agora a gente só vai fazer o encaixe. Começo passando ali a cola branca, tá? Em cima de toda essa sainha que eu já havia feito junto com vocês. E agora eu venho e vou posicionar a minha saia por cima. Vocês também vão reparar que essa sainha que eu trouxe pronta, ela é um pouquinho maior do que a sainha que a gente tinha feito juntos antes. Por que ela precisa ser maior? Para cobrir toda a parte da sainha que já estava por baixo, tá? Então, ó, você encaixa e agora eu venho com o pincel modelador e eu vou passando para grudar ali essa parte das pontinhas, tá? Não deixar nada escapando. Então, eu vou grudando a minha sainha. Aí, agora, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e vou fazendo as pregas da minha saia. Eu vou vir com uma faquinha e vou fazer 2 preguinhas em cada parte do babado. Isso me ajuda em quê? Me ajuda a diminuir o volume ali da parte de cima dessa sainha,
para ela não ficar com a parte da cintura muito levantada. Então, a parte mais aberta do nosso vestido fica de fato na parte de baixo. Agora eu preciso dar o acabamento final dessa parte do nosso vestido e para isso eu vou esticar uma cobrinha bem fininha, tá? Não pode ser muito grossa. Vou vir com o meu rolo maciço e vou passar por cima. Eu achato e não abro a massa. Venho com a cola branca agora, vou passar ali em toda a parte que circula a cintura da minha boneca e vou vir com esse pedacinho de massa e vou posicionar ali em cima dessa cola. Com o vestido finalizado, agora a gente precisa colar ele ali na nossa maçã. Então, o primeiro passo é vir com a cola branca e passar por cima das perninhas que a gente já havia achatado. Aí eu passo cola ali em toda a extensão da nossa maçã em cima das perninhas e venho com o meu vestido e encaixo, tá? Passo ali, ó, aperto um pouquinho. Você tem que encaixar ele até as perninhas ali, a parte que a gente achatou anteriormente, não ficar mais aparente, para ficar de fato parecendo que essas perninhas elas estão saindo de dentro do vestido. E olha que coisa mais amada que já ficou. Aí você vai arrumando a parte do babado que a gente fez do vestido, conforme o seu gosto. Se você quiser deixar mais aberto, se você quiser fechar um pouquinho, essa é a hora de você arrumar. Se vocês repararem, eu fechei um pouquinho ali essa parte. Já venho com a cabeça para que a gente possa encaixar. E para fazer esse encaixe, eu vou utilizar um arame, tá? Esse araminho que eu utilizo. E também vou utilizar a Tec Bond. Então, venho com a Tec Bond, passo a Tec Bond na pontinha do meu arame, ó, espalho e retiro todo o excesso para não ter sobra de cola. E vou vir primeiro na parte do corpinho e vou fazer esse encaixe. Bem no meio, certinho, ó, com delicadeza, eu vou colocando esse arame para não achatar a minha maçã. Venho de novo com a Tec Bond e passo na parte do arame que sobrou para a gente poder encaixar a cabecinha. Venho com a cabeça da minha boneca e encaixo na direção da boca. E olha que coisa mais amada. Se vocês repararem, olha o tamanho que tá o nosso aplique. Lembrando que sempre diminui, tá? De tamanho quando seca. Então, agora que já está pronto aqui toda essa parte, eu vou fazer com vocês a parte do bracinho. Vou utilizar novamente esse molde aqui da Marcela Arteira, essa cavidade aqui do canto de bracinho. Ele é bem fofo porque já tem a manguinha bufante. Então, eu vou utilizar a massa amarela para colocar ali dentro da cavidade e também vou utilizar um pedacinho da massa que a gente utilizou como tom de pele. Faço uma bolinha, encaixo ali dentro do meu molde, vou vir com uma esteca e vou arrumar bem certinho para essa parte amarela não invadir a parte de fato do braço. Venho com a minha massa no tom pele agora, faço uma bolinha e estico. Encaixo ali com a massa amarela e puxo todo o excesso, tá? É importante não deixar muito excesso de massa nessa parte dos bracinhos, porque como é uma parte pequena, fininha, para ficar delicado, é legal que a gente sempre deixe na quantidade certa de massa. Então, aperto ali na junção das duas massas para que isso não saia depois. E agora é só desmoldar. Abro o meu molde e retiro esse bracinho e olha que coisa mais amada que fica. Se sair alguma rebarbinha, é só apertar com o dedo. Agora eu vou fazer outro igual a esse. Com os bracinhos aqui já retirados, agora a gente precisa encaixá-los no corpo. Vou passar a minha cola branca aqui no cantinho dos bracinhos, então passo de um lado e eu vou encaixar esse bracinho de uma outra forma. Então eu venho com a minha própria unha, ó, dou uma pinçadinha ali no meio e dobro esse bracinho, porque eu vou fazer ele segurando uma mini maçã depois. Então, com o bracinho já dobrado, eu encaixo ele ali entre a cabeça e o corpinho e olha como já fica super fofo. Essa manguinha, ela é simplesmente maravilhosa. Então, ó, encaixei de um lado, vou fazer a mesma coisa para encaixar o outro. Já venho aqui com a minha unha, pinço ali também, não precisa apertar muito, ó, e dobro esse bracinho. Arrumo ali a parte do cotovelo, tá? Pra ficar redondinho e venho com a cola mais uma vez, passo no cantinho ali onde ficou o meu corpinho e encaixo para frente esse bracinho novamente. Vai ficar, ó, os dois bracinhos apoiados da mesma forma. Agora eu vou vir com
a minha maçã em miniatura, que eu já deixei ela sequinha, prontinha, e vou colar ali no corpinho com a cola Tech Bond. Então, eu passo ali entre os dois bracinhos nessa parte da saia. Eu gosto sempre de colar miniatura que já está seca com a Tech Bond, porque não corre o risco de escapar depois. Então, pego a minha maçã, posiciono ali em cima, só cuidado para você não colocar a maçã em cima da parte amarela ali da blusinha, do vestidinho, porque senão vai tampar. Então, coloque em cima da saia, tá? Venho com um pouquinho de Tech Bond também e coloco na mãozinha. E também cuidado na forma como você encaixa a mãozinha na miniatura para não tampar toda a maçãzinha. Então, eu coloco na parte de baixo para ficar mesmo como se estivesse apoiando. Então, encaixo os dois lados e agora com essa parte finalizada, a gente precisa fazer o cabelo da nossa Branca de Neve. Olha que coisa mais linda que está ficando. Para fazer o cabelinho, eu vou precisar utilizar um pedacinho de massa preta, então retiro aqui um pedaço, faço uma bolinha bem lisinha para que não aconteça de rachar, faço como se fosse assim uma cobrinha e venho aqui com esse instrumento e aperto. Vou fazer esse cabelinho manual junto com vocês, tá? Ó, aperto bem, abro bem a minha massa, não precisa deixar essa parte grossa, porque como é a parte de cabelinho, não tem necessidade. Venho com a tesoura e vou cortando aqui os excessos e vou deixando no formato que mais me agrada. Lembrando que não precisa ser um pedaço tão grande de massa, porque a gente vai fazer o cabelo dela curtinho, né? O cabelo da Branca de Neve é curtinho, então não precisa ser tão grande. Retiro ali também a parte de cima para ficar mais arredondado e facilitar a hora que a gente for encaixar na cabeça da boneca. Lembrando também que esse modelinho de aplique que eu estou mostrando aqui para vocês, você pode utilizar ele como aplique escolar. Agora que a gente ainda não colocou, né, o cabelinho, se vocês repararem, ela tá em cima de uma maçã, você tranquilamente poderia utilizar como uniforme essa parte da roupinha que a gente fez, talvez modificando ali a parte do amarelo pelo branco. Em vez de colocar uma maçãzinha na mãozinha, vocês poderiam colocar um lápis e ficaria super fofo como um aplique escolar. Então fica aí de dica para vocês também. Vim aqui com a minha faquinha e estou fazendo todas as marcações, principalmente na parte de baixo e na lateral do cabelinho, que é onde vai ficar aparente. Então venho marcando bem e agora eu vou passar cola na parte de trás da cabecinha da minha boneca para encaixar ali com a massa preta que a gente acabou de abrir. Então passo bem essa cola e agora eu venho e posiciono. Então, ó, vou ver a altura que eu quero esse cabelo, não muito grande, porque o cabelinho da Branca de Neve é curtinho. E agora a gente vai passar cola e cortar aqui essas beiradinhas, tá? Tira todo o excesso e vou passando o dedo também para tirar a sensação de cortado do meu aplique. Então, ó, passo o dedo alisando tudo e agora a gente vem com a cola para poder colar ali as laterais desse cabelinho. Então, passo de um lado, não precisa de excesso de cola, ó, passo só um pouquinho e vou encaixando esse cabelinho na lateral da cabeça. Faço de um lado, faço do outro e agora eu junto o cabelinho ali em cima, ó, e pressiono. E agora é só vir com a tesoura e cortar esse excesso de massa que ficou ali em cima e arrumar novamente para não ficar nenhum fiapinho. Com a parte base do cabelo já finalizada, agora a gente precisa fazer a parte das franjinhas. E eu vou começar pegando um pedacinho bem pequenininho de massa, porque eu vou fazer um detalhe ali no cabelinho dela. Então, pego um pedacinho, ó, estico e faço com uma pontinha mais fininha e vou fazer como se fosse um caixinho. Tá vendo que fofo? E a gente vai colar na lateral da cabecinha, sempre lembrando que quando a gente faz essas partes de cabelo, a gente precisa colar na mesma altura do cabelo base, para ficar bem certinho e bem bonito esse cabelo ali na cabecinha da nossa boneca. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro caixinho, eu vou fazer ali para o outro lado. Então, abro a minha massa, venho com o meu dedo, ó, e faço um caixinho. Passo cola ali novamente e vou encaixar na lateral da cabecinha. Olha, fica muito fofo esse tipo de cabelinho. É um cabelinho que é fácil de ser feito e dá todo um charme para nossa boneca. Então, olha que lindo que fica esses caixinhos. Eu arrumo para que eles fiquem ali do jeitinho que eu gosto. E agora sim, a gente vai fazer a parte da franjinha da nossa boneca.
pego um pedaço de massa maior do que eu utilizei para fazer ali na lateral e vou fazer uma coxinha mais alongada. Aí eu venho com esse instrumento novamente, aperto, achato bem e agora eu vou tirar ali a pontinha, porque quando eu tiro a pontinha que fica, ela fica mais fina, então fica mais legal. Venho com a faquinha novamente e já vou ali, ó, marcando toda essa parte da franjinha. Se você não quiser marcar, também não é necessário. Mas eu gosto de um cabelinho bem marcado, então eu faço todas essas marcações. Finalizei, agora é só a gente passar cola na cabecinha da boneca mais uma vez e colar essa franjinha que a gente acabou de fazer. Um cabelinho super simples, tá vendo? Sem dificuldade nenhuma. Venho aqui, ó, e colo na direção que eu quero, do lado que eu quero. E aí eu vou arrumando com o meu dedo essa franjinha para que ela se encaixe perfeitamente com o cabelo. Ali sobrou um pedacinho de massa, então eu puxo novamente e faço mais um caixinho na pontinha, assim como eu fiz ali nos caixinhos anteriores, ó. Eu vou apertando e vou arrumando tudo bem certinho. E agora eu vou fazer mais um fiozinho de cabelo para dar um acabamento ali nessa parte da testinha que ficou mais aberta. Faço um pedaço menorzinho, ó, e faço um caixinho assim como eu fiz os da lateral. E agora a gente vai colar esse cabelinho ali, ó, por cima da franjinha que eu fiz anteriormente. Puxo ali o excesso e vou vir com a minha faquinha agora e vou marcar e dividir ali o cabelo, tá? De um lado para o outro, para ficar bem bonito. Ó, arrumo bem ali essa lateral que estava escapando e pronto, é somente isso, o cabelo da nossa boneca, simplesinho dessa forma, bem fácil de ser feito. Agora a gente vai utilizar uma massa vermelha para que a gente possa fazer a parte da tiara da nossa Branca de Neve. E para fazer o laço dessa tiara, eu vou utilizar esse molde da Marcela Arteira. Esses laços são laços bem grandões e eu vou utilizar esse primeiro lacinho do molde, tá? Se você não gosta de um laço muito grande, você pode utilizar um outro molde para fazer um lacinho menor. Esse laço que eu estou utilizando, ele fica bem grandão e isso impacta também com a altura que vai ficar o seu aplique, tá? No final das contas. Então, se você achar que o aplique já está muito grande e quiser utilizar um lacinho menor, mais delicado, isso é muito questão de gosto. Então, eu vou apertando aqui, trazendo a massa para o centro, tá? Para não sair com nenhuma rebarbinha e agora é só desmoldar. Olha que coisa mais amada que fica esse laço, eu sou completamente apaixonada. Agora a gente precisa de fato fazer a parte da tiara, então pega um pedacinho da minha massa vermelha, estica uma cobrinha, não pode ser uma cobrinha muito grossa, mas também não muito fininha, porque precisa ficar aparente. Venho com o meu rolo maciço e eu apenas achato, tá? Eu não abro essa massa. Vou vir com a cola agora e vou passar ali na parte de divisão do cabelinho, ó, toda ali na parte de cima, para que a gente possa colar essa massa vermelha. Então, eu coloco ali, ó, o pedacinho e vou contornando essa cabeça, finalizando sempre para trás, para não ficar com a pontinha ali aparente, tá? Uma dica aí que eu dou para vocês. E agora que já está finalizado essa parte da nossa tiara, a gente só precisa colar o nosso laço. Vou vir mais uma vez com a cola e vou passar ali na lateral, na divisão entre um lado e o outro do cabelo. Venho com meu lacinho e colo. Esse laço ele é tão grande que fica parecendo que a minha boneca é um embrulho de presente, mas eu amo, vou falar para vocês que eu acho que fica muito, muito fofo. Olha o charme que esse laço deu para nossa boneca. Dá uma diferença muito grande. Olha como ficou lindo. Não tem como não amar um aplique desse, gente. Olha que coisa mais amada. Aí, se você quiser, você pode também passar um brilho aqui em cima. Eu vou utilizar uma pedrinha aqui no meio desse lacinho. Então, vou pegar aqui, ó, com vocês, vou utilizar essa pedrinha, vou pegar apenas uma. E vocês vão ver também que um pequeno detalhe já faz toda a diferença. Então, pego o meu lápis Pega Strass e vou colocar bem ali no centro. E olha como que já dá uma diferença super fofa e já deixa mais meigo a minha boneca.
Então é isso, agora a nossa boneca já está finalizada, não tem mais o que a gente fazer, já está perfeita. Olha todos os detalhes para vocês verem como ficou fantástica. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também de ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando dos vídeos e se os vídeos aqui do canal estão te ajudando, que eu amo saber isso de vocês. Então é isso, um grande beijo para todos e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!